Amém. Deixa eu fazer uma oração, curve a sua cabeça, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos mais uma vez em oração, apresentando a direção desse culto, apresentando cada coração, cada vida aqui. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, tenha liberdade de operação, porque na Tua presença há abundância de alegria, e na Tua presença manifestada há cura, milagres, transformações, maravilhas, libertação e salvação. Apresentamos, Senhor Deus, esse espaço, esse momento, e consagramos ao Senhor nessa hora, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Irmãos, grato novamente pela oportunidade, não posso deixar de ser. O salmista já fazia aquela pergunta, né? No Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu não posso esquecer dos benefícios de Deus. Minha memória não pode ser tão pequena ou falha. É natural para o ser humano, para a carne, olhar para as dificuldades e problemas da vida como se sua vida fosse a pior de todas. Como se sua situação fosse a pior delas. Quando na verdade teus olhos te fazem olhar para o que te falta. Mas o Espírito de Deus quer que você olhe com olhos espirituais e agradeça por tudo aquilo que você já recebeu. Não entre nesse caminho perturbador da possível falta de coisas que você deseja, porque nem tudo aquilo que você deseja é o que você precisa. Às vezes nós precisamos de tão pouco, querendo tanto, querendo muito, para quê? Se esse muito, muitas vezes vai nos afastar da presença de Deus. Então sejamos sábios e gratos sempre a Deus. É na chuva, seja grato. É no sol, seja grato. É no verão, seja grato. É no inverno, seja grato. No dia bom, seja grato. No dia mau, reconheça, seja grato. Porque o Senhor fez ambos os dias em nome do Senhor. Amém? Se tua vida está escondida com Cristo em Deus, dê glórias e aleluias ao Senhor nessa hora e aplauda bem forte o nome dele que reina e vive para todo sempre. Ele é digno, é merecedor de toda a glória. Amém? Abra a tua Bíblia, irmãos. Abram as vossas Bíblias. No Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Mais uma vez digo que meu propósito é ser breve, objetivo para pegar o máximo de sua atenção, mas que você não desvie essa sua atenção com outra coisa. Ignore que ali tem um bebedouro, ignore que ali tem um banheiro, faça uso em apenas extrema necessidade, mas não perca a oportunidade que Deus está te dando, porque uma palavra pode mudar a tua história. Uma palavra pode mudar a tua vida. Peço para que você também não fique preso àquilo que você deixou em casa. Uma situação que ainda não resolveu. Ao dia de ontem ou a ansiedade do dia de amanhã. E não se distraia com nenhuma coisa, nada, que te impeça perceber pontualmente detalhes de tudo aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. O teu culto será uma bênção, mas depende de você. O meu já está sendo uma bênção e eu saio daqui alegre na presença do Senhor. Saio daqui já satisfeito por tudo aquilo que Deus tem nos feito. Mateus 25, versículos de 1 a 13 nos diz: Então, Jesus dizendo, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, saíram ao encontro do noivo ou do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Vão antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas, e a porta se fechou. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens que foram comprar o azeite, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade digo para vocês que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos diante de uma parábola. Parábola, nem por ser parábola, é uma história inventada. É algo que tem fundamento dentro de uma ampla comparação. E essa parábola é uma parábola escatológica, ou seja, uma parábola que fala sobre a volta de Jesus. É uma resposta às perguntas que Jesus recebia de quando seria a sua volta. Então, se você voltar a alguns capítulos, você verá que é uma resposta a todas as perguntas. Senhor, quando o Senhor vai voltar? Quais os sinais de tua volta? Então Jesus traz uma parábola, traz uma comparação para trazer uma resposta para essas perguntas. E então Jesus, no versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus traz a figura do casamento para ilustrar, para comparar, para que se entenda o que significa o reino dos céus. Estão todos entendendo aqui, amém? Dos que estão na frente, os que estão no meio, os que estão no fundo. Por favor, repito, não perca sua atenção em nada, porque Deus está operando em nosso meio. Amém? Muitas vezes no silêncio da tua adoração, Deus vai trabalhar. Mas vamos prosseguir, porque Deus, Ele está no nosso meio e louvamos por isso. A Bíblia então vai falar, irmãos, que o casamento foi a base de comparação para o uso dessa resposta que Jesus deu àqueles que perguntavam, não é? O casamento, como essa comparação, traz a figura de 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Para quem olha de forma corrida, ou para quem não estudou perfeitamente ou de forma adequada, pode se confundir e achar que eram 10 noivas para um noivo. Eram 10 noivas para se casar com um esposo, mas a Bíblia não diz isso. Essas virgens eram como damas, amigas, convidadas da noiva para celebrarem com a noiva este casamento e esta festa. E elas tinham uma função importantíssima. Mas para que nós entendamos, pode fechar aqui um pouquinho, para que nós entendamos, vamos compreender
como era o casamento judaico em duas etapas, na época de Jesus. O casamento funcionava assim. Primeiro, era feito o contrato e o acordo do casamento, que se chamava noivado. Nesse noivado, os pais do noivo e os pais da noiva faziam o seu contrato. O noivo apresentava os seus dotes como garantia, como selo de que ele iria casar. Era um compromisso que se fazia selado, era um contrato oficial. Era tão importante o noivado que, se na época do noivado ainda não havia consumação do casamento, o noivo morresse, aquela que ficasse viva seria tida como viúva antes de ter sido casada. A importância era tamanha que o noivado era o selo, era um contrato, uma assinatura e um comprometimento de que o casamento ia acontecer. A segunda etapa era a preparação, porque depois do noivado, o noivo ia de volta para a casa do seu pai e ali preparava um novo lar para sua esposa. Perceba a comparação. A noiva então entrava na etapa de preparação para o casamento, porque qual é o principal dia da noiva? O casamento. Ela se prepara para o casamento. Ela tem toda expectativa com o casamento. O dia mais importante é o casamento. E naquela época, o casamento tinha a última etapa, que era a consumação. O noivo saía da casa do seu pai, na companhia dos seus amigos, e ia até a casa do pai da noiva, para pegar a noiva e levá-la para a sua nova casa, em consumação a esse casamento, e havia muita festa nesse cortejo. Onde entram essas virgens? Elas entram como damas convidadas para essa festa, amigas dessa noiva, que teriam a função de, com suas lamparinas, iluminarem o caminho, porque o casamento se dava de noite, para que o noivo chegasse até a casa da noiva. Mas porque ele não sabia onde era a casa da noiva? Não era isso. Havia um motivo de tradição por trás disso, e havia também a situação social. A iluminação não é semelhante como a que temos hoje. Não havia iluminação pública. E se houvessem lamparinas acesas, isso desviaria os perigos noturnos. E também, por tradição, acender as lamparinas e trazer o noivo até a casa da noiva era, por tradição, algo como se desejassem para o casal bênçãos e pureza. Então havia uma questão social, mas uma questão de tradição. Então elas tinham uma função específica. Elas eram contadas, pois tinham sido convidadas para esta função, mas para participarem do grande casamento. Amém? A Bíblia vai dizer no versículo 2, 3 e 4, que dentro dessas 10 virgens, 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. O que significa ser prudente? Ser prudente significa ser preparado para antever situações de necessidade. A pessoa prudente, ela é prevenida. A pessoa imprudente, ela é circunstancial, ela é só daquele momento. Então havia as prudentes, que elas calculavam necessidades, elas anteviam a situação e levaram com elas azeite na sua botija. As lamparinas eram utensílios pequenos, de onde sua ponta saía um pavio de corda,
que era queimado, alimentado por uma quantidade de óleo ou azeite dentro deste recipiente. E ele era pequeno, não era grande. Ele era pequeno para facilitar o transporte. Mas ele devia ser reposto constantemente, porque a quantidade de azeite, havendo azeite nessa lamparina, mantinha aceso o pavio, ou seja, a lâmpada acesa durante todo o momento que se precisasse iluminar na escuridão. As prudentes levaram a reserva de azeite com elas, mas as loucas, insensatas, imprudentes, não. Por isso são chamadas de loucas. E a Bíblia vai dizer mais, irmãos, que isso as diferia umas das outras. Por quê? Elas estavam, irmãos, como virgens. Todas eram virgens, todas estavam juntas, todas haviam sido convidadas, todos tinham a mesma função, todas criam na vinda do noivo, todas acreditavam, esperavam por ele, todas estavam no lugar certo, no grupo certo, na hora certa, mas com comportamento errado. Por quê? As prudentes levavam reserva de azeite, prevenidas da necessidade. As loucas estavam desprevenidas, estavam dentro do contexto, dentro dos princípios, mas com propósitos e comportamentos errados. Isso as diferia, não era a roupa, não era a linguagem, não era a aparência, não eram as impressões, porque aparentemente eram todas iguais. O que diferia delas era a presença do azeite. Umas tinham uma pequena reserva momentânea e as outras tinham reservas suficientes para serem repostas. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? A Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 5, e tardando o esposo, elas todas cochilaram e adormeceram. A vigilância não está em descansar ou não descansar, de dormir ou não dormir, de fechar o olho ou não fechar o olho, mas a vigilância está na preparação. Se houver a necessidade de reacender a lamparina, eu tenho azeite. Amém? O azeite era símbolo do quê? Era símbolo da alimentação do pavio. Não tinha como manter a lamparina acesa se não houvesse azeite. O azeite, o óleo na Bíblia são símbolo da presença do Espírito Santo. É Ele quem alimenta a nossa fé. É Ele quem alimenta a nossa perseverança. E sem a presença do Espírito Santo, teremos o combustível até a página 2. Tardando o noivo, elas dormiram. E a Bíblia diz no versículo 6, irmãos, mais à meia-noite, ouviu-se um grito, dizendo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Irmãos, elas saíram inicialmente ao encontro de um esposo que viria ao pôr do sol. Geralmente no final da tarde, começo da noite. Mas esse esposo demorou, tardou, e não se sabia a hora de sua chegada. Uma coisa era certa, ele iria chegar. Não se sabia a hora, o exato momento, mas a certeza é de que ele viria. Ele não chegou ao pôr do sol, mas à meia-noite ouviu-se um grito, ele está vindo! E é no grito da meia-noite, no ponto mais alto da noite,
no ponto mais escuro da noite, no ponto onde há trevas morais, onde há trevas sociais, onde há trevas espirituais, onde o desânimo bate a porta, onde a esperança é desafiada, que você precisa reacender tua lamparina. E foi aí que as loucas perceberam: nós não temos azeite. E agora? Elas são loucas e imprudentes porque elas não se preveniram a isso. Uma lamparina preenchida, ela somente funciona e mantém o pavio aceso por 3 ou 4 horas. Não mais do que isso. As loucas, quando não levam o seu azeite, o que elas pensam? Ele não vai demorar. Ele vai chegar no momento que nós estamos planejando e programando. Eu estou levando essa quantidade, vai ser suficiente. Elas não preveniram o atraso, por mais que para nós seja tardio. O Senhor não retarda a sua promessa, irmãos. Ele não chega na hora errada, ele virá na hora exata. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que essas virgens começam a se apavorar. E elas dizem no versículo 8, elas falam para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão apagando. O ruim é quando nós queremos reacender nossas lamparinas e percebemos na calada da noite, no momento de escuridão, no mais ponto alto do frio, na mais necessidade que nós passamos, de que tudo aquilo que tínhamos era pouco para permanecermos acesos. De repente, a tua lâmpada está acesa somente até o momento que esse culto terminar. De repente, tuas lamparinas são acesas apenas nos cultos de quinta-feira. Tuas lamparinas só se acendem nos cultos de domingo. Isso nunca é prudência. Quando nós devemos usar o óleo e o azeite, que eram símbolo de um elemento cotidiano, diário da época. Todo mundo usava o azeite todo dia. Não eram 2 vezes por semana. O azeite tinha princípios medicinais. Ele promovia a cura. O azeite tinha funções aromáticas. O azeite tinha funções de embelezamento e preservação da pele. O azeite tinha a função de manter as lâmpadas da casa acesas. O azeite não é algo para se usar pontualmente um dia na semana. O azeite não é um elemento para se usar apenas domingo de noite. O azeite é um elemento essencial usado todos os dias. Estar com Cristo, estar na presença do Senhor, alimentado pelo Espírito Santo, não é 2 vezes, é todos os dias. Percebe que o que diferenciava as virgens das loucas e prudentes, não era nada do que fosse exterior ou visual, elas eram iguais e parecidas. O que vai diferir, e aqui eu vejo de uma forma escatológica, de que as virgens aqui representam a igreja invisível e a igreja visível. A igreja visível é essa que nós estamos vendo, irmãos. Uma igreja visível é uma igreja constituída entre salvos e perdidos, entre bodes e ovelhas, entre crentes e não crentes, mas visivelmente eles são todos parecidos e iguais. Mas é no grito da meia-noite, é quando o Senhor estiver voltando,
que haverá a manifestação daqueles que sempre foram do Senhor. E quando acontece o grito, todas elas se levantam em pavor, dizendo: ele está vindo, deixa eu reacender minha lanterna, minha lamparina. As loucas percebem que não tinham como reacender e pedem para as prudentes, mas azeite não dá para emprestar. De uma forma assim emergencial, não dá para compartilhar com os outros a minha intimidade que eu tenho com Deus. O meu relacionamento com Deus, esse é o melhor do meu azeite. Quando eu olho as prudentes dizendo não vamos emprestar para as loucas, dá a entender que é egoísmo. Mas cada um tem o seu relacionamento e sua intimidade, e essas coisas não dá para dividir. Pelo menos não imediatamente. E já era meia-noite. No calar da noite, as prudentes disseram: vai faltar para nós e vai faltar para vocês. Por quê? A lamparina ficava só 3-4 horas, e se o noivo demorasse mais que isso, ficaria todo mundo no escuro. Qual é o perigo de ficar no escuro? Aquelas lamparinas estavam acesas para sinalizar o caminho do noivo até a casa da noiva. As lamparinas estavam acesas por uma questão de tradição, para que eles desejassem a pureza e as bênçãos para o casal. Alguém com lamparina apagada de noite é uma pessoa, primeiro, que não é visível, ninguém vê. Segundo, é tida como estranha. Quando a Bíblia vai nos dizer que essas mulheres foram comprar o azeite, no versículo 10, nos mostra, irmãos, que essas mulheres loucas saíram para comprar. Elas tinham dinheiro e elas sabiam aonde comprar o azeite. Por que não se preveniram, se precaveram, se prepararam? Muitos crentes estão hoje assim. Eles não estão se prevenindo da volta do Senhor. Não estão, não. Estão vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Quando eu ouvir que está chegando, eu me preparo. Quando você for se preparar, pode ser tarde. Hoje eu vou brincar, hoje eu vou me divertir, hoje eu vou fazer tudo o que me der desejo. Pode? Pode. Deve? Não sei. É contigo. E a tua sorte é eterna. E aí elas tinham como, elas tinham condição, irmãos, tendo elas ido comprá-lo, ou seja, elas tinham condição de ter esse azeite. Não eram sem condição. Elas foram comprar porque sabiam aonde encontrar, ou seja, elas tinham condição e elas sabiam aonde poder encontrar. Elas só não haviam comprado. Ela só não havia se preparado e reservado algo que simboliza o relacionamento verdadeiro com Deus. O que vai acontecer na sequência, irmãos, é apavorador. É apavorador. A Bíblia vai nos dizer assim, quando elas foram comprar, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Quem que entrou com o noivo quando ele chega? Eram as que cantavam mais bonito? Eram as que pregavam mais bonito? Eram as que tocavam mais bonito? Eram as que limpavam mais bonito? Não, eram as que estavam preparadas. A diferença entre as loucas e as prudentes é que 5 estavam preparadas. Pergunto uma coisa para você: se Jesus volta hoje, você está preparado? Pastor, não sei. Está preparado para essa volta? Está preparado para a volta do Senhor?
Pastor, ouvi dizer que Jesus vai voltar desde quando a minha avó era viva. Ouvi dizer, pastor, ouvi dizer, e ele não voltou até hoje. Se Jesus não voltar, irmãos, nós vamos até ele. E a Bíblia nos diz que o homem está ordenado uma só vez morrer. A morte está ordenada uma só vez, vindo depois disso o juízo. A porta fechar é símbolo e certeza de que depois que ele vier, não vai haver mais chance. Não há repescagem, como alguns podem ter aprendido aí. Se Jesus voltar e eu não for, eu ainda tenho uma segunda chance. Depois que a porta fecha, acabou. A arca fecha as portas, todos são consumidos pelo dilúvio. A pergunta que eu refaço para você: você está preparado para esse encontro? Está preparado ou está ocupado demais com os amores? Está preparado ou está preocupado com os teus projetos de vida debaixo do sol? Está preparado ou você está ocupado demais com os seus probleminhas relacionais? Você está preparado? A Bíblia vai nos dizer em 2 Timóteo 2,19: todavia o fundamento de Deus permanece firme. Nesse selo, o Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Na hora do silêncio e do escuro, irmãos, é onde você vai se revelar, se você é ou não do Senhor. E nessa demora, nesse atraso do noivo, quantas pessoas desistem e deixam de crer? Porque quem sabe jamais foram do Senhor. Olha só que dramaticidade traz o texto. A porta se fecha e entram as que estavam preparadas. Não é as que cantavam melhor, pregavam melhor, oravam melhor. Não! Não eram os que faziam nada melhor, eram os que estavam preparados, prontos. Aqueles que tinham relacionamento, aqueles que não negociaram seu azeite, aqueles que não negligenciaram a importância dele no seu dia a dia, aqueles que não usavam só por 3, 4 horas ou até quando durar o culto. Tem pessoas que estão usando esse azeite como chamas e tochas acesas só até o culto terminar e o pastor der a bênção apostólica. Isso é imprudência, isso é loucura. Porque o culto pode terminar às 8h30 da noite de hoje. Você pode ir para a tua casa, mas o Senhor pode voltar a qualquer momento. Você está pronto para essa volta? O Senhor vai demorar, pastor. As loucas se revelam naquelas pessoas que estão no lugar certo, no meio de pessoas certas, no meio de ações certas, mas de forma errada. É por isso que pessoas gastam seu pouco azeite nessas poucas horas e desistem da caminhada. Não estão mais entre nós muitas vezes. Sabe por quê? O pavio só queima enquanto há azeite. Acabou o azeite, o pavio se apaga. O azeite que se tem é tão pouquinho que só dura com a alegria que dura um culto. E aquele que se revela como de Cristo, profira o nome do Senhor e se afaste da iniquidade. Há muitos que parecem ser irmãos, mas hoje estarão ceando na mesa do Senhor, mas ontem tiveram na mesa dos demônios. E aí eu quero compatibilizar essas coisas. Hoje eu sento aqui, amanhã eu sento lá. E aí eu vou para uma tragédia aqui anunciada. Sabe o que aconteceu? As preparadas entraram. Aquelas desavisadas, despreparadas, loucas, varridas, foram comprar meia-noite, tendo dinheiro para ter comprado antes, sabendo onde comprar, não fizeram, foram no desespero, na última hora.
Tem gente que é de última hora. Quando apertar o calo, eu vou, pastor. Quando apertar o calo, eu oro. Quando apertar o calo, eu vou me entregar. É só nessa hora. Será que você vai ter tempo? Será que você vai ter tempo? A Bíblia vai dizer mais. Versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Olha o desespero daquele que esteve no lugar certo e não entrou, daquele que estava no meio de pessoas que entraram e ele não pôde entrar. Se houvesse a segunda chance, a porta ia se abrir. A porta não abriu por quê? Porque a chance é só uma. É enquanto teus olhos não fecham. É enquanto o Senhor não volta. O tempo da graça e da misericórdia é enquanto você estiver vivo. Você morreu, não há mais misericórdia, existe justiça. Porque o Senhor não é só amor. Ele mescla o seu amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Ao mesmo tempo. Um não anula o outro. Um se completa no outro. E a Bíblia vai nos dizer que elas chegaram também e disseram: abre-nos, o 12 vai nos revelar algo. Versículo seguinte, por favor. E ele respondendo disse: em verdade eu não conheço vocês. No escuro, irmãos, com a porta fechada, você abriria para alguém que tivesse assim, ó, abre, na calada da noite? Que você ouvisse assim: não conheço, vou nem abrir, vou me arriscar? Imagina, não é íntimo. Devia estar preparado quando cheguei. Para isso foi chamado, para isso foi convidado. Esse deveria ser o plano, esse deveria ser o propósito. Se não estava pronto quando eu cheguei, depois que a porta se fecha, eu não vou abrir. A Bíblia diz no 13: vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora, nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, o azeite ainda está disponível. Amém? Ainda tem azeite para que você possa tomar desse azeite. A porta ainda não se fechou, irmão. O Senhor ainda não voltou. E se nós não sabemos o dia nem a hora da volta do Senhor, nós sabemos que o momento é hoje, é agora, de estar preparado para essa volta. Amém? Será que você tem desse azeite aí reservado? Ou será que você só tem um pouquinho de azeite para queimar agora? Amanhã é segunda, pastor, eu queimo agora a lamparina, o pavio, um pouquinho. Segunda, terça, quarta, eu não preciso, porque eu só vou reacender minha lamparina na quinta. Olha a liturgia religiosa barata e imprudente. Amanhã você não vive? Amanhã você não está preparado? Será que nós vamos nos acomodar com essa condição de insensatos e imprudentes? Quando esse óleo, esse azeite tem que estar constantemente em nossas vidas. Imagina naquela época, pode tirar daqui da projeção, imagina naquela época uma família sem azeite. Hoje você tem luz à vontade. Mas naquela época sem iluminação pública, uma pessoa sem azeite, sem óleo, como é que ia enxergar no escuro? O azeite era participativo da vida dele e dela. Quantas vezes por dia? Sempre. Todo dia. Na segunda, tinha azeite ali na lamparina para queimar o pavio. Na terça, também. Na quarta, também. E na quinta, também. E na sexta, também. E no sábado, também. E no domingo, também. Por que eu quero só reservinha para 2 dias? Olha a insensatez que nós estamos entrando. Eu peguei um tempo já de muita provisão social. Eu tenho 51 anos de idade, mas já peguei num tempo de provisão pública. Luz para dar e vender.
Às vezes falta a luz. Quantos ficam alegres na escuridão? Você fica feliz? Pastor, faltou luz. Tem 3 horas que não tem luz. Né? A gente dá valor depois que perde. Mas eu soube de épocas dos meus avós, tios, que no interior do Nordeste ainda se usava lamparina. Cidades com pouca provisão, que não passava energia elétrica. Ou ninguém passou por isso, ouviu isso acontecer com seus pais e parentes. A lamparina era acesa lá, o lampião, tudo ali, ó, no querosene, no óleo, no azeite. E antigamente, na época de Jesus, nenhuma casa vivia sem lamparina. Hoje, a tua casa tem lamparina acesa? Hoje, a tua vida tem lamparina acesa? E esse óleo do Espírito está constantemente dentro de você? Existe a reposição disso diariamente através da tua comunhão e relacionamento com Deus? Você todos os dias se relaciona com Ele? Ou só uma vez por semana? Uma vez por 15 dias? Uma vez por mês, pastor? Nem sei mais quanto tempo. Será que quando o Senhor voltar, encontrará alguém o servindo como precisa ser servido? Olhe para você nessa noite e perceba se você não precisa desse azeite. O Espírito Santo está aqui conosco. E o grito da noite, o grito da meia-noite, ele vem apenas para revelar quem nós somos. Percebe o desespero de eu precisar de uma coisa e não ter? Será que você já precisou de alguma coisa que não tinha naquela hora? Que desespero que dá. Mas eu não penso nisso, pastor. A minha vida está muito boa. Jesus, então, como resposta àqueles que perguntaram, quando é que virá o Senhor? Quais os sinais de sua vinda? Quando todo mundo estiver em festa. Quando todo mundo disser paz em todo canto. Quando todo mundo quiser se casar, se dar em casamento, festejar, se alegrar, vamos embora. Virá como repentina assolação e consumirá a todos. Vamos nos levantar, quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. O dia mais importante para a noiva é o seu? O dia mais importante para a noiva é o seu? Casamento. Você está se preparando para ele? Você é a noiva do Senhor, está se preparando para esse casamento? Como é que eu me preparo, pastor? O noivo já fez o contrato. Já selou esse contrato na cruz. Já deu a certeza que ele vai casar. Aí ele foi para a casa do pai dele. Preparar um lugar para você. Noiva. Enquanto ele não vem, o que eu faço como noiva, pastor? E agora, quem vai me defender? O que você faz como noiva? Arruma outro. É isso? Ele não veio, o que você faz? Imagina, mas menino, eu vou arrumar outro. Está demorando. É o que muitos fazem. Trocam Jesus que fez a promessa por amores que iludem, por amigos que te afastam, por caminhos que te afastam. Jesus vai voltar, irmãos. E ele é como o noivo que selou na cruz. Está selado. Já foi pago. Eu já dei o dote. Eu só fui para preparar. Você sabe o que você vai fazer como noiva? Ansiar pelo dia do casamento. E você vai dizer, olha, meu noivo não veio, mas ele vai vir. Ele não chegou, mas ele vai chegar. E quando ele vier, ele virá em comitiva com seus anjos. E me buscará aqui na minha casa. Sabe para quê?
para fazer uma grande festa, para consumar o casamento prometido. E aquele dia será o dia mais feliz da minha vida como noiva. Tenho que preparar meu casamento, tenho que me preparar as minhas vestes. Com que vestido você vai se casar? Você pensou? Com que vestido você quer se casar? Pastor, eu quero como noiva me casar com vestidos brancos. Vestidos que eu sonhei um dia me casar. Não vou permitir que esse vestido seja manchado. Ele está sendo cuidado e os preparativos sendo feitos para aquele grande dia. Mas muitas propostas estão batendo na tua porta, sabia? Outros pretendentes estão já te abordando por aí. Tá ou não tá? Tá. Esses pretendentes querem te tirar do propósito maior como noiva. Esses pretendentes estão dizendo assim, ó, tu é muito bobo, tu é muito boba, tem uma vida toda pela frente, vai esperar essa promessa que não vem. Você é tão jovem e bonita, o que é bonito tem que ser mostrado. Olha quanta gente querendo você, olha as propostas que estão na tua frente, quantos pratos, quantas alegrias, prazeres, amores, sabores você pode usufruir. Aproveita. Imagina, quem prometeu não cumpriu até hoje. O que ele faz com a promessa dele? Está atrasando, está ficando tarde. Esquece, ele não volta mais não. Ele fez uma promessa e te deixou aí sozinho. Ele não volta não. Mas sabe o que o Espírito Santo diz, filho? Eu sou o selo que te garante. Eu sou aquele que confirma no teu coração que você é filho de Deus. E que a promessa, por mais que para muitos seja tardia, o Senhor não atrasa em nenhuma de suas promessas. E Ele está a caminho, hein? Ele vai voltar. Apenas mantenha tuas lamparinas acesas. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, quero me revelar também nessa noite, como aquele que repõe um azeite em minha vida todos os dias, por meio da adoração, do louvor. Não sou aquele pavio que se apaga facilmente, um pavio que está aceso na igreja e apagado nas festinhas. Um pavio que está aceso na igreja e apagado nas redes sociais. Quem sou eu? Sério, o grito da meia-noite vai me revelar quem eu sou. Quando eu precisar reacender e ver que não tenho com que reacender. E aí vai bater o desespero. Eu tenho que comprar, eu tenho que alcançar, eu tenho que conseguir, eu tenho que encontrar, quando pode já ser muito tarde. Digo isso para quem tem 9, 10, 11, 12, 13, 15. Sou muito jovem, tenho uma vida toda. Digo isso para quem tem 70, 80, 90, que diz, é muito tarde, já não tem jeito. Enquanto a vida há esperança. E nessa noite você tem que entender quem você tem sido. Alguém que o pavio se apaga e não tem azeite para reacender? Pastor, mas eu canto, toco, prego, oro. As virgens estavam fazendo todas essas coisas, mas é no clamor da noite e no grito. Aí vem o noivo, que aí eu vejo que eu não tenho o que eu preciso ter. E é nesse grito que eu me revelo. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença ainda nos encontrando, oro pela vida dos Teus filhos, que nessa hora, meu Deus, pedem para que o Senhor os revele. O Senhor conhece os que são Teus. Eu não quero ter a surpresa naquele dia, de depois do grito, aí vem o noivo, eu perceber que eu não tenho azeite,
Nunca tive relacionamento contigo, mesmo estando nos cultos, mesmo estando nos eventos, mesmo estando nas ações, mesmo estando nas atividades. Fui para evangelismo, orei, preguei, cantei, até dancei, evangelizei, mas nunca tive relacionamento. E o Senhor não me dará uma outra chance. É só uma. Enquanto a porta não se fecha. E nessa hora, eu quero me revelar como aquele que está preparado, que não falta o azeite. As minhas lamparinas permanecem acesas. A escuridão não me pegará não me pegará de surpresa. Oh, Espírito, te louvo, Espírito, te agradeço, porque nos momentos mais difíceis, o pavio não se apagou. No momento de luta e de guerra, o pavio não se apagou. Nós permanecemos firmes, constantes e sempre abundantes, até a volta. Minhas lamparinas estão